acrescentem tags sobre esse conteúdo relacionado à linha do tempo. Então, vamos lá, né? A primeira coisa que nós vimos foi a construção desse conceito de indexação. Uma coisa que é bem pontuada pelos autores é o papel, o objetivo da indexação na busca e recuperação da informação. Então, a indexação, né, como uma indicação, né, como a definição de um caminho para encontrar um determinado conteúdo. Né, o próprio nome já nos diz, né, a criação de um índice, de um indicador, né, a atividade de indexação, ela está voltada para o apontamento de conteúdo. E aí a gente observou ao longo dessa evolução do conceito que alguns autores definiram um objetivo inclusive teórico da indexação, de ser o mais isenta possível, de representar da melhor forma o conteúdo de um documento, né, procurando aí evitar a subjetividade e o posicionamento. Nós vimos aqui também a indexação vista como um processo de levantamento dos conteúdos e indicação desses conteúdos a partir da definição de palavras-chave. A indexação como esse instrumento de acesso, né, à informação. É aquilo que eu já comentei com vocês, é muito mais fácil a gente buscar essas representações, ou os termos, as palavras usadas na construção de um índice, do que folhear um documento para saber o seu conteúdo. E aí a gente passou para a primeira fase de evolução da indexação, que foi ali quando surge a ideia de tratamento da informação. E, na verdade, nessa primeira fase, a gente não tem a indexação, nem a concepção do que é indexação ainda. Mas a gente já consegue perceber o esforço de algumas pessoas envolvidas no tratamento da informação para tornar essa informação acessível. Então, a gente começa desde a indexação baseada na memória e na oralidade, né? Imagina, os costumes, as histórias, elas eram todas transmitidas a partir da comunicação oral, né? Então, por memória, a gente indexa aqueles conteúdos na nossa cabeça e a gente representa isso, né, no momento em que a gente busca uma história para fixar um costume, para transmitir a cultura. Então, a gente busca essas marcações na nossa memória para transmitir oralmente um conteúdo. É assim que começa, há muito tempo atrás. E aí, logo em seguida, a gente tem uma preocupação que começa a surgir quando a gente passa a ter a informação registrada, né? Não apenas mais oral. Então, aí a gente tem uma foto do primeiro livro, né? E que eu disponibilizei para vocês, do Gilgamesh, e a gente consegue aí perceber logo no início que tem uma preocupação em tornar essa informação que passa a ser registrada, né? Ou seja, acessível para outras pessoas que não sabem aquele conteúdo que está registrado. Então, veja que são preocupações relacionadas à representação do conteúdo. E aí a gente encontra resumos nas tábuas de argila, nos documentos de escrita cuneiforme. Imagina, as tábuas de argila muito difíceis de serem manuseadas, né? Documentos enormes e que se degradam à medida que são manuseados. Então, para facilitar o acesso a essas informações, foi percebido por historiadores esses pequenos resumos ali no canto dessas tábuas de argila, né? Então, já uma representação, né? Uma condensação da informação. E aí a gente avança, né, com a evolução da escrita. Aí a gente tem a preocupação com a seleção dos suportes, então a gente tinha as tábuas de argila, mas começam a surgir pergaminhos, papiros, e tudo isso, né, gera o registro da informação em diferentes suportes, e o reconhecimento desses suportes passa a ser importante também. Aí a gente começa, depois de muito tempo, né, a classificar os documentos e a constituir verdadeiros catálogos de documentos. E eu coloquei para vocês aí o primeiro catálogo, né, que surge, que é o catálogo da Biblioteca de Alexandria, que é o PINAX, né, que vocês já devem ter ouvido falar em outras disciplinas.
E o surgimento do catálogo, ele cumpre um papel que é indicar aonde fisicamente aqueles documentos estão. Tá? Então, as primeiras anotações ali preocupadas em facilitar o reconhecimento do conteúdo e evitar o manuseio, né, das tábuas de argila, por exemplo, e aí o surgimento do catálogo, porque a gente passa a ter uma reunião de documentos que para a época era enorme, né, uma grande reunião de documentos, e a necessidade de saber aonde eles estão dentro da Biblioteca de Alexandria. Aí a gente tem o Guia de Libris Props, que é, na verdade, um compilado, né, de conteúdos que estão distribuídos entre vários documentos e são registrados em cabeçalhos de assunto. O cabeçalho de assunto surge aí com o Galeno, né? Então a gente tem o cabeçalho de assunto, que nada mais é do que uma entrada, uma indicação do que é o conteúdo. E aí a gente tem também o surgimento de uma importante obra, que é anônima, que é o Apotegmata, e essa obra é, na verdade, uma lista de assuntos de provérbios gregos. Então, na verdade, a primeira lista, uma das primeiras listas de assunto que surgem. Até então, a gente tinha anotações de conteúdos, pequenos resumos, né? Mesmo no catálogo criado para a Biblioteca de Alexandria, e aqui a gente tem uma lista de assuntos. Então, essa obra ela é um marco, ela é bem importante, porque ela facilita a recuperação da informação, indicando aonde esses assuntos estão, né? Ou seja, aonde eu encontro um determinado assunto num capítulo, numa seção. Então, a gente vê surgir o índice. E ainda nesse período, né, a gente percebe que cada uma das pessoas que elabora um índice, que faz uma lista de conteúdos, ou que fazem anotações e resumos nas margens dos documentos, tem uma representação diferente da outra. Né? Então, o que significa isso? Que os copistas, que eram, na verdade, essas pessoas que listavam, né, os conteúdos dos documentos, elas não têm um trabalho profissionalizado, né? Elas fazem cada uma à sua maneira. Então, é um momento onde a gente percebe, né, onde se percebe na história que é necessário uma profissionalização, né, porque cada copista tem o seu jeito de fazer. Então, aí começa a surgir a ideia, né, da profissionalização da criação de índices, da criação de compêndios dessas anotações ou dos resumos que passam a constituir obras de referência para outras obras que serão lidas a partir daquelas referências que indicam seu conteúdo. E aí a gente tem o aperfeiçoamento da prensa móvel, né, que na verdade não é inventada por Gutenberg, mas sim aperfeiçoada, e aí a gente fecha esse momento com a possibilidade de aumentar e muito a quantidade de documentos disponíveis. E aí, então, é essa fase na história que a gente entra. E a gente tem, nesse momento onde os documentos, né, começam a aumentar, né, de forma muito rápida, né, a produção de documentos começa a crescer bastante. Eu não tenho mais uma obra de cada, né, que é, ou duas, três, porque é preciso ser copiada à mão por uma pessoa, por um copista. Eu tenho, na verdade, a publicação de várias obras no momento em que a prensa é aperfeiçoada. Então, significa que eu vou ter aquela obra disponível em mais lugares, né? Eu vou ter bibliotecas sendo constituídas e povoadas. E à medida que eu tenho essa reunião de documentos nas bibliotecas, eu vou ter também a necessidade de facilitar a recuperação dessas obras nessas bibliotecas. Então, aí a gente tem uma obra importante, que é esse índice alfabético, né? O Pandectarum, que surge, né, na principal biblioteca existente, né, na biblioteca que reúne ali obras da Europa inteira, né, lembrando que
o cérebro, né, do mundo, ele era aí concentrado na Europa, né, visto dessa maneira, não que fosse exatamente isso. Então, a gente tem esse índice com a pretensão de indicar todos os assuntos e conteúdos que eram produzidos na época, né, que eram reunidos nessa biblioteca. E aí surge a documentação, e a documentação vista como ela é hoje, né, que na verdade a gente já tem uma evolução bastante grande desse conceito, bastante importante, mas a documentação como uma área responsável pelo tratamento da informação, né, que reúne aí a catalogação, hoje a indexação, e que já tem alguns desdobramentos. Ela surge quando começam a ser produzidos periódicos, né, periódicos que são divulgados de forma mais rápida do que os livros, né, e ainda hoje é dessa maneira, né, mas hoje a gente ainda tem publicações ainda mais céleres, digamos assim, mas quando começa a surgir o periódico para permitir o avanço rápido da ciência, a divulgação mais rápida daquilo que é produzido, eu tenho uma necessidade ainda maior do tratamento desses periódicos. E aí é junto com o primeiro periódico que surge a documentação, né? Então, ali em 1665. E a documentação engloba, entre outras coisas, a representação temática da informação. Veja que até aqui a gente não tem, né, o conceito de indexação propriamente, mas a ideia começa há bastante tempo. E nesse período, a gente observa o surgimento da indexação como tal e em grande escala, né? Então, a reforma protestante propiciou a tradução da Bíblia, né? Ou seja, né, para evangelização e etc. E essa tradução da Bíblia em vários idiomas, né, demandou a necessidade de criação de índices em vários idiomas. Então, a necessidade de indexar em grande escala, né, de reconhecer ali o conteúdo daquele documento, no caso a Bíblia, e apontar esse documento, esses conteúdos, na composição de um índice. Então, é junto com a reforma protestante que a gente vê surgir a importância, né, da indexação em grande escala como muito mais próxima do que a gente vê hoje, né? Então, primeiro a documentação surge com os primeiros periódicos, e agora a indexação, quando a gente vê aí o boom nessa demanda de elaboração de índices. E aí a gente tem um outro documento que é bastante importante, que é o Dicionário da Língua Inglesa, que estabelece muito claramente como devem ser as entradas no índice, né? O que o índice deve ter? Como deve ser elaborado um índice, né? Como verificar um documento, como analisar um documento para a realização, para a composição de um índice. Lembrando que o índice, produto da indexação, ele em muitas vezes na história fez referência àquela lista de assuntos que faz parte do documento, tá? Mas a gente tem também alguns momentos da história já a composição de índices que formavam obras de referência e que se referiam a uma coleção, né? Ou seja, nessa determinada coleção eu tenho tais assuntos, mas também tem os índices que indicam os assuntos que estão presentes no próprio documento onde está inserido o índice. Então, na história, a gente observa essa mudança da concepção do que é o produto da indexação também. E aí surge o termo, né, palavra-chave, né, como uma marcação, uma indicação, uma chave de conteúdo a ser apresentada ou atrelada ao documento. E aí, no século XVIII, a gente observa, né, esse infográfico que eu coloquei para vocês, uma verdadeira revolução na imprensa. E a gente pode perceber nesse infográfico o avanço, né, que nós tivemos aí desde o surgimento da prensa, né, que aumentou a produção de documentos, aos dias atuais, né, a evolução do formato do documento. Então, ali no final, a gente vê, por exemplo, um tablet, né?
Então, a gente observa como o avanço do suporte da informação, né, no documento foi impactando o seu tratamento e mudando a maneira como a gente realiza a documentação, a indexação, a representação temática, né, todas as atividades ligadas ao tratamento temático da informação. Elas precisaram e precisam evoluir e acompanhar, né, a forma como a informação é veiculada. E aí a gente tem, naturalmente, nesse século, um aumento, né, ainda mais expressivo da necessidade de representar os conteúdos que são veiculados de uma maneira cada vez mais fácil, porque os suportes estão cada vez mais acessíveis, né? Hoje em dia, nem há o que se dizer, né? Hoje qualquer pessoa pode publicar um conteúdo aí e disponibilizar para o mundo inteiro na internet. E aí a gente tem o surgimento do Código de Catalogação, que é um importante documento que aborda aspectos da indexação. Então, o primeiro Código de Catalogação, que surge lá em 1791, ele traz, além de aspectos óbvios sobre a catalogação dos documentos, ele também fala da indexação dos documentos. E aí a gente entra no início das reflexões sobre o tratamento temático da informação, onde a gente tem a importante colaboração da CDD, né, a classificação decimal de Dewey, que é o primeiro documento que pensa que um assunto ele pode ser generalizado, porém especificado a um limite infinito, né, ou seja, quantas casas decimais forem necessárias para especificar mais pontualmente um determinado assunto do documento. Então, essa ideia de criação de classes e de hierarquização e especificação de assunto, ela é dada com o surgimento da CDD, em 1876. E aí a gente tem o Pulis Index, que é um índice cumulativo de periódicos. Então, é uma obra de referência, né, que indica o assunto de diversos periódicos. E essa obra, ela também é muito importante porque ela, primeiro que ela é uma obra de referência e não um índice dentro do próprio documento. Então, é fixada agora essa concepção de que o índice, ele aponta o conteúdo sem necessariamente ser parte do documento. E o Pulis Index, ele aplica, ele desenvolve, né, o autor, ele desenvolve diferentes técnicas para registrar esses assuntos, e isso passa a ser replicado, né? A forma como o Pulis Index foi realizada vai ser replicado por outros índices que vão ser elaborados a partir de então. E aí a gente tem um momento bem importante, que é a profissionalização da atividade de indexação. Veja, depois disso tudo, né, lá no século XIX, após uma experiência em importantes instituições que, na verdade, eram arquivos e que tinham a atribuição de elaborar índices de tudo aquilo que era produzido num país, por exemplo, nesse momento reconhece-se a importância, né, de profissionalizar e de formar indexadores para que as atividades desempenhadas por eles sejam coerentes, né, sejam realizadas com os mesmos processos, com a mesma qualidade. Então, somente aí, quando surgem instituições como o Arquivo Nacional da França, e a necessidade de representar todos os documentos que são arquivados aí nesse determinado arquivo nacional, é que se percebe a importância da profissionalização da atividade de indexação. Se percebe não, porque já tinha sido percebida antes, mas é que se formaliza essa preocupação. E no século XIX a gente tem ainda um movimento bastante interessante, que é o reconhecimento de que o Estado ele deve se preocupar em reunir as informações, os conteúdos, os documentos produzidos e tornar esses documentos acessíveis. E até então a gente tinha
colecionadores, donos de bibliotecas, grandes intelectuais, instituições privadas, né? Até agora nós tivemos atuação de tanto pessoas quanto instituições, quanto instituições privadas no desenvolvimento dessa concepção do que é indexação e como ela deve ser realizada. Então, no momento em que a gente tem aí com a Revolução Francesa a indicação do papel do Estado, né, enquanto detentor da informação e responsável pela disponibilização dessa informação, a gente percebe a relevância do papel do indexador. Agora, é claro, né, que dar essa atribuição ao Estado também trouxe outros problemas, né, porque passa a haver um controle, né, uma preocupação que é de representação de um conteúdo de acordo com as expectativas do Estado. Então, a gente teve esse momento aí que mudou um pouco a realização da indexação, mas que trouxe isso, né, para uma visão mais coletiva, porém de dominação do Estado, né? O que antes estava nas mãos de pessoas, de indivíduos específicos. E aí, no século XX, as obras de representação, né, ou seja, os catálogos, os índices, eles começam, então, a ser a ser desenvolvidos de forma profissional, porque já foi reconhecida a necessidade de profissionalização da atividade de indexação, e já foi visto, né, o Estado ele já assumiu que ele precisa representar, indexar, construir índices e catálogos para tornar a informação disponível. E aí a gente tem esse índice de periódico bastante importante, né, que surge aí em 1901, que, na verdade, ele faz a indexação de partes dos documentos, não apenas do documento em si, mas o que tem naquele periódico, o que tem em cada um dos capítulos daquele livro, o que tem em cada um dos parágrafos daquele periódico, ou seja, o documento ele é observado de uma maneira mais completa e são criadas remissivas das suas partes, ou seja, relações entre o conteúdo. No primeiro capítulo você vê esse assunto, mas se você deseja ver mais sobre um assunto relacionado a esse, vá até o quinto capítulo, por exemplo. Então, essa criação das remissivas, ela surge com esse guia de periódicos. E isso traz, né, para a gente hoje, né, a criação de relações entre conteúdos, o linked data, a própria web e a permissão da indicação de URLs que te permitem uma navegação não linear pelo conteúdo, né? Se a gente for pensar, a indicação de que um tema está num capítulo nos leva a ler aquele capítulo completamente. Mas a indicação de que um assunto relacionado àquele capítulo está num outro capítulo nos permite fazer uma leitura que não é linear. Agora, essa ideia que para a gente hoje é muito natural, né, ela surge com a criação das remissivas nesse guia de periódicos. E aí, a Enciclopédia Britânica, né, que é uma peça de museu, na verdade, as enciclopédias hoje, né, são peças de museu, ela é considerada por muitos autores um marco na representação e no aperfeiçoamento da indexação. Então, a enciclopédia ela era produzida anualmente, ou seja qual for a periodicidade, e a enciclopédia ela tinha que ali registrar, né, todo o conhecimento produzido, tudo que tem de novo sobre os assuntos, e o seu índice era extremamente importante, porque é uma obra em diversos volumes, né? Então, a produção da Enciclopédia Britânica, ela aprimorou muito a tarefa de representação e indexação. E a gente entra, então, na explosão bibliográfica pós-Segunda Guerra, que é claro, né, todo o período de guerra, a gente sabe disso, ele aumenta em muito a produção intelectual e, obviamente, a produção de documentos. E, além desse boom informacional, a gente tem também o surgimento da indexação automática, né, quando a gente tem um aumento
expressivo de informação produzida, a gente tem essa preocupação, nós não vamos conseguir indexar tudo sozinhos, né? Então, começa a surgir aí a indexação automática. E a indexação automática, ela avança com o processamento em linguagem natural, né, que é, na verdade, a compreensão de como um texto ele é redigido e a indicação das suas partes que melhor representam o assunto. E aí a gente tem também o surgimento de normas de indexação, que essa norma que surge aí na década de 80, ela, a sua tradução vira o que a gente tem hoje, que é ainda bastante usual, que é a ABNT 12676, que é para análise e indexação de documentos. Então, veja que apenas na década de 80 a gente vê o surgimento de uma norma que diz como os documentos devem ser analisados e indexados. E aí a gente entra nos dias atuais, né? Digamos assim, tudo isso está muito presente para nós hoje, que a gente vê na era da internet, e evoluindo muito, né? Muda bastante. O que nós vimos até aqui não sofre mais alterações. Então, temos o surgimento da web, que dispensa comentários, e que, é claro, né? Tanto vocês quanto eu, né? A gente já entrou numa idade escolar aonde a web era parte do nosso cotidiano. Então, a gente tem no surgimento da web uma mudança de paradigma de como a informação é produzida, de como a informação é disseminada, né? E a gente vivencia tudo isso hoje. Esse vídeo é um vídeo do Tim Berners-Lee, que é o criador, né, da web, que é bem interessante. Eu disponibilizei ele para vocês aí. Aí a gente tem a popularização dos computadores, a sua evolução, e hoje, né, a gente chega ao momento em que os smartphones, eles são verdadeiros computadores nas nossas mãos, né? Então, é muito mais acessível, né? Claro que nem todos têm condição de ter os melhores celulares ou ter um computador, mas hoje é muito mais acessível, né, o computador pessoal. E, com isso, a gente também tem o Search Engine Optimization, que todo mundo pode produzir, está tudo disponível, é tudo indexado automaticamente na web, e como, então, eu me destaco nesse meio, né? Como eu faço para que o meu blog, a minha produção, ela seja vista como uma produção relevante? E aí, a otimização, né, da busca, ela se dá com técnicas de SEO, né, na web. E aí tem muito assunto sobre isso. E em 1998, a gente vê surgir o Google, né, que é um motor de busca absolutamente dominante, né? A gente tem outros, o Bing, etc., mas é absolutamente dominante. E o Google, ele faz uma indexação automática a partir de spiders, né, que vão ler tudo aquilo que é produzido e disponibilizado em sites, em blogs, em bancos de dados, né, e assim até vai mais profundamente na Deep Web para disponibilizar alguma informação que esteja ali registrada. E, como a gente sabe, a relevância que o Google dá aos documentos que nos indica uma informação devido ao seu tamanho, ao seu domínio e à quantidade de conteúdo disponível. E aí a gente tem um avanço na web, que é a web semântica. Então, nossa, a gente tem tanto conteúdo disponível, né, informação que é um mero texto, que é indexado automaticamente pelos buscadores, que vão ali apresentar para a gente um resultado mediante uma busca, mas qual o significado, de fato, daquilo que está sendo buscado e recuperado? A web semântica, ela é ali iniciada também pelo criador da web, mas também por outros importantes pesquisadores, que dizem que a gente precisa preparar o conteúdo para a web de uma maneira em que o computador seja capaz de interpretar o seu significado. E aí a gente tem um conjunto imenso de tecnologias que permitem ao computador compreender que quando você faz uma busca
de um determinado termo, aquilo tem um significado para você naquele momento, e para outra pessoa pode ter um outro significado. Então, a semântica está ligada exatamente ao significado daquilo que é disponibilizado. E temos também o surgimento da web colaborativa, que não são empresas, não são organismos que vão criar a web, que vão melhorar a web. São pessoas que vão colaborar, que vão disponibilizar conteúdo, que vão acrescentar informações. Então, a web, ela passa a ter essa visão colaborativa com a web 2.0, por exemplo, com a criação da Wikipedia, do YouTube e de várias outras iniciativas que, se a gente for pensar, o que elas têm em comum é que o seu conteúdo é criado de forma colaborativa. Então, aí a gente começa a ter a participação mais evidente do usuário na produção, disponibilização de conteúdo e, obviamente, na representação desse conteúdo. E aí é onde surge a folksonomia ou etiquetagem, que é a marcação desses conteúdos pelos seus próprios consumidores, né? Ou seja, a gente tem os consumidores marcando os conteúdos que são disponibilizados, permitindo que outros usuários, outros consumidores, utilizem a sua marcação para recuperar uma informação. Isso é muito presente para a gente hoje. Aí a gente tem o conceito de Trend Topics, né? Ou seja, o que é, qual é a hashtag, qual é a marcação de conteúdo mais visualizada hoje. O Twitter, ele tem aí um papel muito importante no uso das hashtags, né? No tagueamento de conteúdo e na indicação do que é tendência, né, em termos de adoção, uso de hashtags para impulsionamento de conteúdos. A gente observa já em 2010 o avanço da análise textual e na análise de dados para o reconhecimento de padrões e para a indicação de conteúdos. Então, é quando a gente vê surgir o text mining e o data mining, né? Que hoje a análise de dados ela está muito expressiva, né, em voga, a reunião de um conjunto de documentos para análise de dados e reconhecimento de padrões que indiquem tomada de decisões ou, enfim, qualquer tipo de inferência e interpretação que possa ser feita. E, um pouco mais recente, o avanço da inteligência artificial, né, e o machine learning, onde essa marcação de conteúdo ela gera um conhecimento, né, ou seja, ela permite a geração de um conhecimento que vai ser utilizado no aprimoramento de uma função e na melhoria de produtos e serviços que são oferecidos pelos mais diversos sistemas.